Isso é uma loucura. Por que o livro de Enoque foi removido da Bíblia? Ele faz parte das histórias bíblicas sobre anjos e demônios. É disso que eles estão falando, na verdade. Estão falando de seres interdimensionais. A situação está ficando complicada, já que o Vaticano acaba de selar o destino do livro de Enoque, um livro antigo, depois que a inteligência artificial revelou o que estava escrito nele. Esses pergaminhos sagrados causaram grande repercussão no podcast do Joe Rogan, pois suas páginas estavam repletas de histórias chocantes sobre anjos caídos, gigantes, conhecimento proibido e visões do Apocalipse. Por que o Vaticano está tentando destruí-lo? E que segredos a inteligência artificial descobriu ao analisar seu verdadeiro significado? Junte-se a nós enquanto revelamos o conhecimento aterrador contido no livro de Enoque e por que a Igreja Católica o bloqueou. A grande revelação. Em Language Not Registered for Generation, de janeiro de Language Not Registered for Generation, Joe Rogan convidou o famoso apologista cristão canadense e estudioso bíblico Wesley Huff para o que se tornaria uma das entrevistas mais controversas do ano, na qual eles mergulharam fundo nos misteriosos manuscritos do Mar Morto. Wesley acredita que a misteriosa seita judaica dos essênios escreveu os manuscritos. Embora a maioria tenha sido escrita em hebraico antigo, alguns fragmentos foram escritos em aramaico, grego e até mesmo nabotiano. Nenhum resultado foi obtido mesmo após décadas de pesquisa e o uso de ferramentas avançadas de inteligência artificial. Os textos dos manuscritos foram deliberadamente criptografados em uma linguagem que nem mesmo os estudiosos conseguem decifrar completamente. Os textos traduzidos chamaram a atenção do Vaticano por contradizerem os ensinamentos teológicos modernos e por falarem de profecias que nunca deveriam ter sido reveladas. Acontece que não se tratam de relíquias antigas quaisquer, mas de manuscritos que contêm verdades para as quais o mundo ainda não está preparado. Qual é, então, a origem deste livro perdido? O que há em suas páginas? Os manuscritos do Mar Morto. Em Language Not Registered for Generation, alguns adolescentes beduínos estavam cuidando de suas cabras perto de Qumran, na costa noroeste do Mar Morto, quando um deles atirou uma pedra em um penhasco e ouviu o som de algo quebrando. Curiosos e assustados, entraram na caverna e ficaram chocados com o que encontraram. Lá dentro, havia grandes jarros de barro cheios de antigos pergaminhos de couro e papiro. Os rapazes levaram alguns pergaminhos para o acampamento e os mostraram às suas famílias. Por um tempo, os beduínos ponderaram o que fazer com os pergaminhos. Eventualmente, venderam alguns deles e revelaram a localização da caverna a um negociante de antiguidades local. Os pergaminhos foram vendidos a várias pessoas e tiveram diversos proprietários antes de finalmente chegarem às mãos de John C. Trevor, das Escolas Americanas de Pesquisa Oriental. Ao vê-los, ele imediatamente percebeu que não se tratavam de manuscritos comuns. Então, começou a compará-los com o Papiro Nash, o manuscrito bíblico hebraico mais antigo conhecido na época. E, para sua surpresa, encontrou semelhanças impressionantes. Assim que a notícia das descobertas de John se espalhou, arqueólogos começaram a explorar a caverna e descobriram mais fragmentos de pergaminhos em Language Not Registered for Generation cavernas próximas. Ao todo, encontraram entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation manuscritos. Entre eles está o livro de Enoque, que contém 5 livros: o livro das vigílias, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. Surpreendentemente, esses pergaminhos, especialmente o livro de Enoque, não se perderam no tempo nem foram descobertos. Vários fragmentos aramaicos encontrados nos manuscritos do Mar Morto, bem como fragmentos em grego antigo e latim, eram bem conhecidos pelos judeus e pelos primeiros cristãos do Oriente Próximo. Alguns autores dos séculos I e II citaram os pergaminhos como parte dos testamentos dos 12 patriarcas. Os autores do Novo Testamento também estavam familiarizados com parte do conteúdo dos pergaminhos. O livro de Enoque faz parte do cânone bíblico utilizado pela comunidade judaica etíope, Beta Israel, e pela Igreja Ortodoxa Etíope Tiwaho. Outros grupos judaicos e cristãos geralmente o consideram não canônico ou não inspirado, mas podem aceitá-lo por seu interesse histórico ou teológico. Segundo estudiosos, diversos escritores e padres da Igreja traduziram e interpretaram este livro misterioso.
Isso gerou um grande conflito de interesses sobre se ele deve ou não ser reconhecido como parte da Bíblia e estudado por cristãos e outros crentes. Durante a tradução, descobriu-se que os escritos se desviavam da prática e crença ortodoxas usuais, apesar de alegarem ser inspirados pelo Espírito Santo. Alguns descartaram esta obra como indigna de estudo adicional. Outro argumento era que o livro confundia a fé e a prática dos princípios bíblicos, pois seu uso vívido de imagens e simbolismos poderia facilmente levar a interpretações equivocadas. Apesar dessas reservas, a Igreja Ortodoxa Etíope Tiwaho fez grandes progressos na preservação dos manuscritos e na sua tradução para o inglês, resultando em uma Bíblia Ortodoxa Etíope completa. Contudo, o livro de Enoque se perdeu depois que os anciãos da Igreja o proibiram no século II. Foi somente em Language Not Registered for Generation que James Bruce descobriu os manuscritos do livro e revelou a influência do Segundo Templo do judaísmo nas origens do cristianismo e como este se transformou durante a Idade Média. Em Language Not Registered for Generation, Richard Lawrence começou a traduzir um dos manuscritos encontrados por Bruce. O livro foi então categorizado em Livro dos Vigilantes, Livro dos Sonhos, Livro Astronômico e Epístola. Alguns manuscritos também foram estudados e classificados como obras antropológicas conhecidas como Livro das Parábolas. A descoberta desses manuscritos provocou um alvoroço entre os estudiosos europeus e os cristãos da versão etíope. R. H. Charles publicou a versão traduzida em Language Not Registered for Generation. E, desde então, ela é reconhecida como a versão mais completa e precisa do livro. Além de uma tradução simplificada, há também uma descrição detalhada e bem escrita do contexto, comentários e significado da obra. O texto foi dividido em 3 partes: Introdução, O Último Dia, o Livro das Classes dos Luminares Celestiais, a História dos Filhos de Israel e os 10 Períodos. Durante a tradução, Charles dividiu o livro em várias seções para facilitar a compreensão de cada segmento e dos termos que representam, como cosmologia, teologia e história antiga. Desde o seu lançamento, diversas edições foram reescritas e versões modernas foram simplificadas ou explicadas. É considerado o texto apocalíptico mais importante, datando do período do Segundo Templo. Também foi afirmado que, se tivesse sido amplamente difundido na Bíblia protestante, estaria na mesma ordem dos apócrifos do Antigo Testamento, onde se encaixaria, e do Novo Testamento. Devemos retornar ao início para realmente entender por que este livro suscitou tanto debate e reverência. Quem foi Enoque, afinal, e por que o livro recebeu o seu nome? Enoque sem filtros. Enoque é uma das figuras mais famosas e misteriosas da Bíblia. Ele foi a primeira pessoa bíblica a não morrer, e por muito tempo houve especulações sobre o que lhe aconteceu, pois, ao contrário da história de Elias, não há registros de como ele escapou da morte. Sua história na Bíblia é uma das mais curtas, o que é curioso. A única coisa que sabemos sobre ele é que serviu a Deus sem esperar nada em troca, e que Deus o levou em vez de permitir que morresse naturalmente. Embora as Escrituras não revelem muito sobre sua história, elas constantemente fazem referência ao tipo de vida que ele levou. Em Gênesis Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation. Está escrito que ele nasceu de Jared no antigo crescente fértil. Aos Language Not Registered for Generation anos, gerou Matusalém. E aos Language Not Registered for Generation anos, já havia falecido. Judas Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation nos diz que Enoque era um pregador da bondade e um profeta. Ele não se calou diante do pecado ao seu redor. Em vez disso, ele profetizou corajosamente sobre o julgamento de Deus contra aqueles que praticam o mal. Seu ministério abriu caminho para Noé, que continuou a proclamação da justiça e a construção da arca. A Bíblia conta tudo sobre Enoque. No entanto, o controverso livro de Enoque revela mais sobre ele. A lenda de Enoque. No livro de Enoque, é revelado que ele não ascendeu ao céu apenas uma vez, mas o fez ao longo de um período. No capítulo Language Not Registered for Generation, está escrito que, quando Enoque estava prestes a ascender ao céu, ele reuniu pessoas e as instruiu sobre como trilhar o caminho de Deus com fidelidade, humildade, verdade e esperança. Entre outras coisas,
Há registros de que mais de Language Not Registered for Generation pessoas o viram ascender ao céu. Em outro relato da ascensão de Enoque aos céus, ele o fez após profetizar sobre o grande dilúvio, durante o qual ele e seus irmãos construíram um altar para adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Durante o sacrifício, consta que Enoque ascendeu e ofereceu sacrifícios diante do Senhor. Após esse ato, o altar tremeu e uma faca penetrou em suas mãos. Seu filho Matusalém e todos os profetas do Antigo Testamento continuaram essa prática. Anos após a morte de Matusalém, seu filho teve uma visão terrível de um dilúvio causado por Deus. Ao mesmo tempo, a esposa de seu filho, Sapim, engravidou sem ter tido relações sexuais em sua velhice, da mesma forma que Maria, a mãe de Jesus. Contudo, enquanto ela era acusada de infidelidade e implorava ao marido, Niara faleceu a seus pés. Estranhamente, a criança que ela carregava não morreu com ela. E anos após seu sepultamento, seu filho foi encontrado completamente vestido e crescido perto de seu túmulo. De acordo com o livro de Enoque, essa criança tinha aparência angelical e tornou-se o símbolo de Deus, renovando sua linhagem sacerdotal. A criança foi chamada de Melquis-DC. Após Language Not Registered for Generation dias com seu pai, o anjo Miguel o levou para o céu, seguindo as instruções de Deus. Deus então se referiu a Melquis-DC como seu filho e pediu que ele fosse levado para o céu. Seu pai terreno, Niara, entristecido com a perda, faleceu sem gerar nenhum fruto para o mundo. A morte de Nara desencadeou a visão do dilúvio da destruição para Matusalém. Não havia nenhum pregador para guiar o povo no caminho de Deus, e a construção da arca tornou-se inevitável. Após um estudo prolongado da vida de Enoque, estudiosos e líderes religiosos perceberam que o livro de Enoque poderia conter segredos, além do que imaginávamos inicialmente. Como profeta pré-diluviano e um dos primeiros de todos os tempos, Enoque contribuiu muito mais do que ser um homem que adorava a Deus. Ele desenvolveu a arte da escrita, a primeira língua, e foi a primeira pessoa a documentar suas ideias. Vários pergaminhos ainda não traduzidos são suspeitos de fornecer informações sobre outros eventos ocorridos durante a vida de Enoque. Eles foram rastreados até o período em que Enoque viveu, levando vários estudiosos a crer que ele foi, de fato, o autor do livro de Enoque. O conteúdo do livro é difícil de compreender. Das múltiplas ascensões de Enoque, há uma réplica direta de seu nascimento milhares de anos antes de sua época. O livro de Enoque é controverso. Mas o relato da vida neste livro é apenas a ponta do iceberg, a união profana. O livro de Enoque narra que anjos se revoltaram contra Deus, o que levou à sua expulsão do céu. Contudo, ao chegarem à terra, cometeram atos indizíveis que afetariam a humanidade por muitos anos. Quando esses anjos desceram à terra, contemplaram filhas de homens e as consideravam belas, mas não se limitavam à admiração. Eles tomaram esposas para si e tiveram filhos com essas belas mulheres da terra. Como resultado dos relacionamentos profanos entre anjos caídos e mulheres terrenas, e das consequências dessas uniões ímpias, Enoque escreve sobre as 3 parábolas que lhe foram reveladas em seu segundo livro. O terceiro livro trata principalmente de astrologia e do universo cósmico. O quarto livro aborda suas visões da destruição iminente e como elas ocorreram com Language Not Registered for Generation anos de intervalo. O livro final foi baseado em sua epístola. Ele compartilhou suas visões com seus irmãos posteriormente e pregou o arrependimento a eles. Uma parte especial do livro é dedicada a seu filho Matusalém, guiando-o a manter-se fiel aos caminhos da piedade durante toda a sua vida. No capítulo Language Not Registered for Generation do livro de Enoque, ele identifica anjos ainda em sua glória e anjos caídos que começaram a causar destruição e pecado generalizado na terra. Ele se referiu a eles como bons e maus vigias. Afirmou que os vigias rebeldes se desviaram do caminho de Deus para seguir seu príncipe, identificado como Satanás. O livro também menciona anjos aprisionados curvando-se diante de Enoque e arcanjos transportando-o pelos céus. No capítulo Language Not Registered for Generation, assim como em Gênesis, ele escreveu sobre anjos caídos que se uniram a belas mulheres nascidas de homens e as tomaram como esposas. Não se esperaria que um filho de um anjo e um humano fosse normal, certo? A descendência dessa população resultou em anomalias como gigantes e crianças fortes conhecidas como Nefilins. Segundo o livro, os anjos caídos também lhes ensinaram feitiçaria e práticas obscuras.
Uma figura notável entre esses seres caídos é um termo em aramaico associado a entidades demoníacas que se assemelham a criaturas satânicas com aparência de cabra. Esse conceito espelha o ritual do bode expiatório na tradição judaica, onde um bode é simbolicamente carregado com os pecados dos israelitas e solto para cair de uma montanha durante o dia da expiação. Esse ritual simboliza tanto o perdão divino quanto o arrependimento dos israelitas. Alguns anjos caídos no primeiro livro de Enoque têm outros nomes, como Ramil, que significa Manhã de Deus, que se torna Aazil, e também é chamado de Gadriel, que significa Muro de Deus, no capítulo Language Not Registered for Generation. Az, como em Azel, significa força. Portanto, o nome Azel pode se referir à força de Deus, mas o sentido em que é usado provavelmente significa insolente, o que resulta em arrogância para com Deus. Este também é um ponto-chave no pensamento moderno. Aazil é Satanás. Também crucial nessa identificação é que o nome original Ramil é muito semelhante à palavra Lúcifer, que significa estrela da manhã, um nome latino comum para Satanás no cristianismo. Nathaniel Schmidt afirma que os nomes dos anjos se referem à sua condição e funções antes da queda, e lista os prováveis significados dos nomes dos anjos no livro de Enoque, observando que a maioria deles é aramaica. O sufixo ele significa Deus e é usado nos nomes de anjos de alta hierarquia. Os nomes dos arcanjos incluem ele, como Uriel, a chama de Deus, e Miguel, que é como Deus. Gadriel, que significa muro de Deus, é listado como um dos chefes dos anjos caídos. Disse que ele foi responsável por enganar Eva. Schmidt lista o nome como significando auxiliador de Deus. Além dos anjos caídos, o misterioso livro de Enoque revelou muitas coisas desconhecidas que abalam os alicerces de nossas crenças a respeito do universo em que vivemos. A verdade não contada sobre o celestial. 4 edições fragmentárias do livro astronômico. Language Not Registered for Generation, Q. Language Not Registered for Generation, foram encontradas em Qumran, no livro de Enoque. Os manuscritos. Language Not Registered for Generation Q. Language Not Registered for Generation E. Language Not Registered for Generation Q. Language Not Registered for Generation foram datados do início do século II a.C., marcando o fim do livro astronômico do século III a.C. Os fragmentos encontrados em Qumran também incluem material não contido nas versões posteriores do livro de Enoque. Este livro descreve o movimento dos corpos celestes e o conhecimento do céu revelado a Enoque em suas viagens ao céu guiadas por Uriel. Também representa um calendário solar descrito posteriormente no livro dos Jubileus, utilizado pela seita do Mar Morto. O uso desse calendário impossibilitava a celebração simultânea da festa com o Templo de Jerusalém. Segundo Enoque, o ano era composto por Language Not Registered for Generation Dias, divididos em 4 estações iguais de Language Not Registered for Generation Dias cada. Cada estação era composta por 3 meses iguais de Language Not Registered for Generation Dias, mais um dia extra no final do 3º mês. Assim, o ano inteiro consistia exatamente em Language Not Registered for Generation semanas, e todos os dias do calendário ocorriam no mesmo dia da semana. Cada ano e cada estação sempre começavam na quarta-feira, o 4º dia da criação narrada no Gênesis, o dia em que as luzes do céu, as estações, os dias e os anos foram criados. Não se sabe como conciliavam esse calendário com o ano tropical de Language Not Registered for Generation Dias, e nem mesmo se sentiam necessidade de ajustá-lo. Enoque descreve um mapa cósmico conhecido como Círculo Celeste ou órbita celestial, semelhante à curvatura observada na trajetória do Sistema Solar. Segundo Enoque, o círculo superior é conhecido como a segunda Afrodite, o terceiro como Aeris, o 5º círculo é conhecido como Zeus, o 6º como Hermes, e o 7º é o círculo inferior, onde se encontra a Lua. O surpreendente é que esses são nomes de deuses romanos, e traduzidos para o grego correspondem a Saturno, Vênus, Marte, Júpiter e Mercúrio. Assim, no segundo livro de Enoque, esses planetas são descritos como grandes luzes em um círculo celeste. O espaço celeste também possui um ponto focal que o distingue em 3 dimensões. É chamado de S, ou A, e suas dimensões são conhecidas como espaço percebido, que possui presença física com geografia, design,
medidas e configuração. O espaço concebido é o segundo e é abstrato. O conceito é altamente influenciado pela capacidade mental. O último espaço tem uma localização que pode afetar todos os três espaços. Está intrinsecamente ligado à história, à sociedade e à humanidade. Enoque embarcou em todas as três jornadas, detalhou sua experiência com um conhecimento vívido e preciso da cosmologia, e afirmou que Deus é a força que une todas as criaturas no céu e na terra. Jesus frequentemente se referia a si mesmo como o Filho do Homem, mas o livro de Enoque apresenta uma interpretação diferente: o Filho do Homem. Jesus Cristo usa frequentemente essa expressão no Novo Testamento e é comumente interpretada como um título de Jesus Cristo associando-se à humanidade. No entanto, no livro de Enoque, a situação é diferente. Foi revelado que Enoque usou o termo, solidificando a ideia de que um significado mais profundo pode ser encontrado na literatura aramaica, hebraica e apocalíptica. O termo aramaico, filho do homem, refere-se a todos os seres humanos, mas é aplicado especificamente a um grupo de pessoas, particularmente aqueles que se autodenominam assim. Na versão hebraica, o profeta Ezequiel usou filho do homem para se referir a si mesmo quando Deus se dirigiu a ele. Ele também quis dizer que, diferentemente dos anjos e de outros seres, nasceu de uma mulher e possui as características comuns aos seres humanos. O significado hebraico também está ligado a Jesus Cristo, comparando-o a um ser de carne e osso que suportou o sofrimento da morte. De acordo com estudiosos, o significado apocalíptico é Jesus Cristo, apresentando-se como um ser divino e sagrado que completaria o ato final da salvação para o povo de Deus. Segundo Enoque, ele foi levado ao segundo céu, onde viu uma escuridão maior do que a que existia na terra. Nessa escuridão, estavam prisioneiros que eram anjos sob guarda, aguardando o julgamento de Deus. Eles choravam de agonia. Quando questionaram a identidade deles, foram considerados anjos caídos que se rebelaram contra Deus, em favor de seu príncipe, e foram aprisionados com outros rebeldes no quinto céu. Simplificando, no relato do segundo livro de Enoque, os vigilantes malignos não ficariam impunes e foram condenados a tormentos imensuráveis. Ainda há debates sobre a autoria do livro de Enoque, e ele não foi totalmente transcrito. Não há dúvidas sobre a origem ou o conteúdo do próximo livro, mas o Vaticano decidiu propositalmente silenciá-lo. O Testamento de Salomão. Salomão é considerado o homem mais sábio que já pisou na face da terra, e suas histórias são contadas a gerações. No entanto, os livros de história omitem intencionalmente o relato das interações do rei com demônios. Conforme escrito no livro de Samuel, Salomão questiona a criança e descobre a localização de um demônio chamado Órnio. Esse demônio havia roubado dinheiro de um operário da construção do templo e, em seguida, engolido a mão do filho de um homem para drenar seu poder. Após encontrar a localização do demônio, conforme descrito no Testamento de Salomão, o rei orou ao Senhor pedindo ajuda. Então Deus enviou o anjo Miguel para entregar um anel a Salomão. O anel tinha o poder de aprisionar demônios. Ao receber o anel, Salomão o entregou ao menino cujo pai havia sido capturado e instruiu-o a capturar o demônio aprisionado no anel e devolvê-lo. Felizmente, o menino capturou o demônio e devolveu o anel ao rei Salomão. Com o demônio preso no anel, Salomão começou a interrogá-lo e a questioná-lo sobre sua origem. Então, o demônio mencionou o zodíaco e afirmou ter perdido seu lar após ser derrotado pelo arcanjo Oriel. Este antigo livro foi dedicado aos interrogatórios do demônio. Ornas mostrou demônios a Salomão, identificou-os e propôs uma maneira de detê-los. Geralmente, isso envolve invocar um nome poderoso, como Jesus ou um anjo. Órnio chegou a ajudar a capturar Belzebu, o príncipe dos demônios, e o aprisionou usando o anel. Salomão o interrogou sobre a existência de demônios femininos, e os manuscritos revelaram que Belzebu lhe falou sobre Anuskelis, uma bela mulher com pernas de mula. Salomão perguntou sobre a origem e a presença dela antes de lhe dar a ordem de fiar cordas. Salomão interrogou Belial mais a fundo, e o demônio revelou que influenciava a raça daqueles aprisionados no Tártaro. Ele também revelou que podia ser detido por vários nomes, incluindo Eloi Durai, que o fez tremer e desaparecer. Salomão encarregou esse demônio de esculpir mármore para o templo. Salomão também interrogou o Tetrax de Lik, o demônio do vento, forçando-o a levantar as pedras do templo. O rei então perguntou às 7 estrelas do céu: engano, conflito, destino, angústia,
erro, poder e o pior. Embora a maioria de seus atos fosse óbvia, o erro fingiu ser o rei Salomão e alegou ter desviado o povo do caminho certo. Ele revelou que havia enganado o povo, forçando-os a tirar a vida de seus irmãos. Isso faz referência à execução de Adonias, irmão de Salomão. Salomão ordenou que cavassem os alicerces do templo. O rei confrontou Cetro, um demônio que havia se transformado em um cão enorme. Esse demônio acreditava enganar os homens que davam muita atenção à sua estrela, levando-os à estupidez. Salomão obteve uma esmeralda para o templo com a ajuda desse monstro. Também está escrito que Salomão desafiou o chamado demônio alado, um demônio que ocasionalmente se insinuava em belas moças através de suas nádegas e participava de atos obscenos à noite. Um anjo no segundo céu chamado Bazoj, um nome encontrado exclusivamente na pseudoepígra, também se opôs a Salomão e foi forçado a talhar o mármore usado na construção do templo. O testamento de Salomão também menciona como ele conseguiu interrogar Inépsigo, um demônio. Essa demônia atende por vários nomes e pode ser invocada de diversas formas, incluindo Cronos. O anjo Natanael pode detê-la, mas o templo não consegue contê-la. Quando Salomão faz uma pergunta ao anjo Natanael, este responde que ele deve usar o selo de Deus. O anjo informa Salomão que, até que o Filho de Deus apareça e seja crucificado, seu reino será dividido e o templo destruído. Salomão enfrenta Cunipagos, um demônio disfarçado de cavalo marinho com um peixe nas costas e um cavalo na frente. Ele pode se transformar em homem e causar enjoo. É preciso realizar uma cerimônia complexa usando tigelas e cordas de cânhamo para destruir essa criatura. O demônio foi aprisionado no templo depois que Salomão o selou com seu anel. Segundo a história de Salomão na Bíblia, o demônio Ornéias conta a Salomão que os demônios podem voar até o céu e ouvir os pensamentos de Deus. No entanto, sem um lugar para descansar, eles perdem energia e se chocam contra a terra como raios, planícies em chamas e centros urbanos. Algumas pessoas os veem como estrelas cadentes. Os anjos, trazendo as novas diretrizes de seu Senhor, descem ao céu enquanto os demônios entre os gênios escutam. Eles são seguidos por estrelas cadentes ou fogo ardente, enquanto tentam ouvir de um ponto mais alto no céu. Ocasionalmente, eles capturam algo. Esses gênios são as pessoas a quem os adivinhos recorrem, manipulando os fatos para que se encaixem em suas histórias, devido à verdade revelada acima. As pessoas acreditam em tudo o que o adivinho diz. De acordo com qualquer tradição tribal, algumas estrelas brilhantes no céu noturno representam homens que deixavam suas moradas celestiais todas as noites ao pôr do sol e viajavam pelo céu. As sociedades nativas americanas veneravam essas estrelas vespertinas como guardiãs das plantas e dos campos. Se essas estrelas guardiãs falhassem em cumprir suas funções, seriam lançadas em direção à Terra e eventualmente destruídas. Isso explica por que meteoros, também conhecidos como estrelas cadentes, são vistos no céu noturno. Vale ressaltar que a Bíblia, também conhecida como o Livro do Céu, usa linguagem simbólica para transmitir uma mensagem semelhante. Os anjos são às vezes chamados de estrelas. Alguns dos anjos de Deus se revoltaram contra ele. Seu líder, Lúcifer, a estrela da manhã, também foi lançado do céu à terra e renasceu como o diabo ou Satanás. Esses anjos caídos são agora espíritos demoníacos que buscam nos separar do cuidado e da força de nosso Criador.